Estamos entendendo hoje aqui no Espaço Online como se prevenir da trombose do viajante, principalmente para quem fará viagens longas de avião. Dr. Francisco Ossa está conosco, cirurgião vascular, já explicou as formas de prevenção para esse problema, um problema assustador mesmo. Está entre os três, né, problemas cardiovasculares. A gente fala muito do infarto, muito do AVC, pouco se fala da trombose. Então, por isso que a gente está dando esse alerta aqui para o internauta da Jovem Pan Online. Inclusive, o senhor tem um site muito interessante para quem quiser visitar e obter lá mais informações, trombosevenosa.com.br, trombosevenosa.com.br, você vê aí na tela do seu computador. Bom, vamos falar sobre formas de tratamento. O senhor falou já de casos graves, que o coágulo pode se deslocar rapidamente para o pulmão, e a pessoa ter embolia pulmonar, se está no ar, em cima do mar, não tem muito o que fazer. Quer dizer, pode ser fatal em alguns casos. Quando a pessoa faz o diagnóstico da trombose, como é que se trata? Então, hoje, nos grandes centros de tratamento, nos grandes hospitais, nos grandes centros hospitalares, você tem duas opções de tratamento reais. A primeira é o que a gente chama de tratamento convencional, né, ou tradicional, que é você bloquear a formação de novos coágulos através de medicações que afinam o sangue, que são os anticoagulantes. Essas medicações, o que elas fazem? Elas atuam no seu sistema de coagulação, né, que é um sistema de proteção do organismo, e com isso você bloqueia a formação de novos coágulos. Então você protege o organismo da propagação daqueles coágulos, da propagação da trombose, né? E você fica com aquele segmento de coágulo estacionado. Com isso, você dá a chance ao organismo de reagir contra esse coágulo, e a reação a esse coágulo o organismo faz produzindo uma substância que dissolve o coágulo. O que acontece, e daí vem o segundo tipo de tratamento, é que às vezes a extensão desse coágulo é muito grande, né? Então pega grandes segmentos de veias e o tempo joga contra o organismo, porque aquela medicação ela não consegue recanalizar essa veia completamente, porque ela vai se transformando numa cicatriz, né? Então, o que acontece? A partir do momento que se desenvolveram as técnicas de cateterismo, e a gente está muito acostumado vem na cabeça das pessoas imediatamente o cateterismo cardíaco, né? Essas técnicas de catéteres, de balões e das próteses que a gente chama de stents, que primeiro se desenvolveram para esse tipo de doença, acabaram sendo aplicadas na trombose venosa. Então, o segundo tipo de tratamento, que a gente chama de endovascular, e que utiliza essas técnicas de catéteres e balões e tudo mais, qual é a finalidade dela? É você acelerar o processo de recanalização da veia para salvar essa veia e o sangue poder voltar a circular por uma veia importante o mais rapidamente possível, né? Então, essas técnicas, o que a gente faz? Existe um catéter que você coloca dentro do coágulo e junto com a substância que o seu organismo produz para dissolver o coágulo, nós complementamos com um pouco mais. Então, você soma essa quantidade de medicação para dissolver o coágulo. Dissolvido o coágulo, você encontra a causa da obstrução ou até a cicatriz que se formou dentro da veia, e daí você tem que abrir essa veia e manter ela aberta. Então, o que nós estamos vendo na imagem aí é a colocação do stent, que serve para manter agora a veia aberta depois de um período que ela esteve fechada por causa da trombose. É como se fosse uma redinha lá que fica É um canudo, imagine um canudinho, né, só que feito de uma rede de metal, é uma liga de metal especial, de níquel e titânio, e que vem montada num catéter, né? Esse catéter a gente posiciona no local onde existe a obstrução, existe um balão que abre o stent, né? Aí ele fica posicionado dentro da veia, aí você desinsufla o balão, tira tudo e aquela via
agora está aberta permanentemente. Isso fica permanentemente dentro do organismo? Quer dizer, não precisa ser retirado em nenhum momento? Não. É uma liga de metal que não produz nenhuma reação do organismo, né? E mantém uma via importante aberta. Porque qual é um outro problema que vem com a trombose? É que a trombose ela vai comprometer veias principais, veias importantes, né? Então, eu sempre uso o exemplo de você pegar a Avenida Paulista aqui, a nossa Avenida Paulista, às 6 horas da tarde. Então, às 6 da manhã, ela está livre. Você vem com o carro, você atravessa a Paulista em 5 minutos. Às 6 da tarde, ela está completamente entupida, você demora 1h30 para atravessar, né? O que seria o estente? Você vir com um trator e tirar tudo que tiver na tua frente e liberar a Avenida Paulista para você passar, né? Quando você não tem essa liberação, o que a gente faz? A gente procura as rotas alternativas, né? As famosas quebradas. O organismo ele também tem as quebradas, né? Que são as veias da perna que normalmente não seriam utilizadas para isso e que vão acabar dilatando e se transformando em varizes para poder receber aquele excesso de sangue que antes estava circulando numa veia importante. Por isso principal. Que as varizes já são um sinal de alerta aí, né? Que o internauta tem que ficar... Você não significa que quem tem varizes teve trombose. Mas as varizes são uma complicação, com certeza, de quem teve trombose, né? A gente chama de varizes secundárias. Elas são secundárias à trombose. Como é que se faz o diagnóstico precoce da trombose antes do problema aparecer? Não. Antes dele aparecer é complicado, né? Porque ele é uma doença de instalação aguda, né? Quer dizer, não dá para diagnosticar que ali está se formando um pequeno coágulo que pode aumentar. Não, mas você, por exemplo, pacientes que vão ser submetidos a uma grande cirurgia, você faz todo um perfil desse paciente, começando pelo tipo sanguíneo, o estudo das veias, a história anterior dele e tudo mais, que podem te classificar esse paciente em baixo risco e alto risco de desenvolver trombose. Então, para aqueles que têm alto risco, e aí entra todo um protocolo, né? Ele sendo classificado como um paciente de alto risco, você entra com todas as medidas de proteção para evitar que ele tenha trombose naquela internação e naquele procedimento. Quer dizer, é muito difícil você diagnosticar uma trombose na fase inicial. Seria o ideal, né? Mas não tem como, porque na realidade você é exposto a fatores de risco para trombose todos os dias, todos os momentos, né? O nosso organismo é que ele tem uma resposta para isso tão refinada que a gente acaba não desenvolvendo, porque é realmente maravilhoso o funcionamento. Mas quem tem o fator de risco e foi exposto e desenvolveu a trombose, ele já entra no quadro de tratamento mesmo. Olha, eu agradeço muito aqui a participação do Dr. Francisco Ossi, cirurgião vascular. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado pelas dicas, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês. Vocês também. Você obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.